Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença em nós, sobre nós, em nosso meio. Você tem liberdade nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui para cooperar com aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã. Eu sou uma cooperadora do Senhor. E eu estou aqui para cooperar com o que o Senhor quer fazer nessa manhã. Aleluia. Eu me rendo ao teu senhorio, eu me rendo à tua inspiração e à tua vontade para o teu povo. Porque nós somos teus. Nós somos ovelhas do teu pastoreio. Jesus, tu és o nosso grande pastor e bispo das nossas almas. E nós nos rendemos ao teu senhorio nessa manhã. Nós confiamos que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor nos alimenta da maneira que precisamos. E nós abrimos o nosso coração nessa manhã para a tua palavra. Aleluia. Obrigado pela semente incorruptível da tua palavra, produzindo segundo a sua espécie nas nossas vidas. Nós te rendemos graças. Obrigado, Pai, porque enquanto nos rendemos e nos movemos de acordo com a sua vontade, o Senhor é aquele que estende a sua mão para confirmar a tua palavra por meio de sinais, prodígios e maravilhas, por intermédio do nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, por uma manhã onde sairemos daqui renovados pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia, igreja. Você pode se sentar. Obrigado, louvor. Pode aí só o Emanuel ficar. Alguém arranja uma cadeira para ele, que a guitarra daqui a pouco iguala o peso dele. Aí ele... Forte e vigoroso no Senhor. Aleluia. Você está bem? Amém. Vai ficar melhor ainda, não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Para quem não sabe, eu sou a Ana. Aleluia. Da última vez que eu falei isso, realmente teve gente que falou assim: quem é ela? Amém. Glória a Deus. Eu sou a Ana. Sou esposa do nosso pastor mais lindo dessa igreja. Amém. Pastor Vanderlei. Amém. Mas com aquela foto ali também, acho que você já sabia que eu era daqui, né? E que eu tenho 2 filhos. Amém. Aleluia. Eu creio que o Senhor quer renovar as nossas esperanças nessa manhã. Amém. A nossa esperança, ela deve estar firmada 100% na palavra de Deus. Amém? E o Senhor trouxe uma inspiração ao meu coração já há alguns dias. E eu creio que Ele quer alcançar cada um de nós no nível em que nós nos encontramos. Porque o Senhor é o maior interessado em que nós tenhamos sucesso, em que nós tenhamos a concretização das promessas, daquilo que Ele prometeu para nós, da nossa herança. Nós temos uma herança. E Ele não quer deixar essa herança escondida. Jesus veio para que nós pudéssemos desfrutar dessa herança. Amém? Ao colar? Ele fica girando. Está aqui dando volta. Amém? E eu gostaria, vamos começar nessa manhã, e o texto base que veio ao meu coração está em Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 12. E diz assim, Provérbios 13, capítulo 13, versículo 12.
A esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Amém? E veio muito claro no meu coração, como se muitos de nós vamos passar aqui por algumas fases e eu tenho certeza que se você não se encontrar em um grupo, você vai se encontrar em outro. Porque o alimento que Jesus traz para a sua igreja é para a igreja. E ninguém vai sair daqui desprovido de alimento, amém? Existe uma fração da palavra que é para você e que vai suprir a sua necessidade segundo aquilo que Ele sabe que você precisa. Amém? E a palavra diz que se a gente for para Hebreus, lá vai dizer o que é a fé. E a fé é a certeza de algo que nós esperamos. Então é necessário que nós tenhamos esperança. A Bíblia vai falar de uma esperança. Quando está falando de Abraão, por exemplo, está falando de uma esperança em relação a uma promessa que Deus tinha feito para ele. E que de fato se estendia até nós. Mas era uma promessa não para tempos vindouros, embora estivesse embutido na promessa para ele, mas havia uma promessa para que se manifestasse enquanto ele estivesse vivo. Amém? Então a Bíblia vai falar sobre uma esperança para agora, enquanto estamos nessa terra, mas também vai falar de uma esperança de um tempo vindouro, onde ele vai dizer que nós nos firmamos nessa esperança da volta de Jesus, onde nós teremos o nosso corpo transformado, onde nós vamos estar para sempre com Ele. Então ele está falando que nós fomos salvos nessa esperança, algo que está apontando lá para frente, na consumação dos séculos. Vai haver esse retorno onde Ele vai nos buscar como igreja, e nós vamos encontrar com Ele nos ares, e vamos estar para sempre com o Senhor. Amém? Mas existe uma esperança para agora. Para que você tenha fé sobre algo, é necessário que a esperança chegue primeiro. E a fé, ela vai ser o quê? A convicção daquilo que eu espero. Amém? Então existem promessas, tanto coletivas e gerais, aonde o que está na palavra, se está na palavra, ela é para mim, ela é para você também. Mas existem promessas, assim como Abraão em relação ao seu filho, que era algo individual. Isaac não era para todos, Isaac era para Abraão. Embora em Isaac iria ser chamada a descendência dele, mas em relação ao filho, era para ele. Amém? Então existem promessas que são para todos nós, e existem promessas que são individuais. Você sabe aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. O plano e o propósito de Deus, existe um plano e um propósito coletivo, mas existe um plano e um propósito individual, até mesmo para que o coletivo aconteça. Amém? Então nós precisamos entender e receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós individualmente. E todos nós, de uma forma ou de outra, já recebemos uma palavra do Senhor. Amém? E muitas vezes, quando nós recebemos essa palavra do Senhor, seja em qualquer área, nós nos alegramos com aquilo. Porque aquilo vai ou vem de encontro com o que está no nosso coração, ou até mesmo desperta algo que estava adormecido, que nem você estava atento, mas Deus chacoalha você e diz: ei, eu tenho isso para a sua vida. Isso nos anima, isso nos eleva, isso nos traz um ânimo, isso nos traz vigor, mas o tempo passa. O tempo passa e muitas vezes nós não vemos cumprida essa promessa. E aqui está dizendo em Provérbios que a esperança adiada, ela faz o seu coração ficar doente. A Bíblia está dizendo que essa esperança da qual se tem, quando ela não é cumprida, eu começo a esmorecer. Aqui está dizendo que aquilo que eu venho, ou que eu tenho esperado, a falta de cumprimento daquilo que eu espero, faz com que eu fique desanimado, o meu coração doente.
Se você trazer isso, um paralelo, quando você fica doente, o seu vigor não é o mesmo. A sua força não é a mesma. O seu ânimo certamente não é o mesmo. Você não é o mesmo 100% saudável, você não é o mesmo quando você está doente. É o mesmo? Mesmo que você bote força, mesmo que você fale, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus e se levante, não é o mesmo. Até que aquilo se manifeste completamente no seu corpo e aquela dor vai embora e aqueles sintomas vão embora e aí sim, você agora manifestou aquilo que estava dentro. Amém? Então você traz esse paralelo para o seu coração em relação a uma esperança que é adiada. Mas também diz que o desejo cumprido é árvore de vida. Como nós ficamos quando as promessas ou a palavra se cumprem em nossa vida? Como você fica? Uma coisa é você estar crendo por algo, e outra coisa é você tocar naquilo que você tem crido. Por mais que nós entendemos que a fé ela não tem a ver com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu estou tocando agora, mas a convicção de algo que eu espero. Mas você está ali, você está crendo, você se alegra antes de tocar, mas se demora demais para tocar, no meio do caminho você pode desanimar. Mas quando toca, você se anima para crer mais. É ou não é? Você fala, uau, a palavra funciona. É ou não é? E veio muito claro no meu coração que muitos de nós aqui estamos com esse coração doente. Por causa de uma esperança que tem sido adiada. E isso tem adoecido o seu coração e o seu ânimo não tem sido o mesmo. A sua força não tem sido a mesma, a sua alegria já não tem sido a mesma. Embora você esteja levantando todos os dias, fazendo as mesmas coisas, dentro da mesma rotina, o seu coração se encontra doente nesse momento, porque a sua esperança tem sido adiada e esse desejo não tem sido cumprido. E o Senhor quer falar com você nessa manhã, e Ele quer renovar as suas esperanças, porque Ele é o Deus de toda esperança e o Deus de toda consolação. Você crê nisso? Aleluia! Eu gostaria de começar, e nós vamos falar alguns motivos, vamos passar mais rápidos por um do que por outros. Um texto muito conhecido, e eu acredito que nessa primeira leva, ou nesse primeiro texto, todo mundo vai se identificar e vai dizer, eu estou nesse grupo. Amém? Mas à medida que a gente for caminhando, talvez você vai perceber que você está em outro. E está tudo bem, nós vamos começar por esse, porque todo mundo vai se animar, tá certo? Ô, glória! João 10:10, você pode abrir lá? João 10:10, Jesus diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Muitas vezes o motivo pelo qual essa minha esperança está sendo adiada é porque o ladrão está vindo para roubar, matar e destruir. Nós estamos sendo roubados. Embora nós tenhamos o Espírito Santo habitando dentro de nós e a palavra nos indica como acessar as riquezas que são nossas. E essa comunhão onde diz que essa pessoa vai me guiar em toda a verdade e vai me mostrar o oculto. Muitas vezes nós não nos colocamos nesse lugar de comunhão com Ele, onde nós possamos estar apercebidos do reino do Espírito. E então, entendamos por onde o diabo está querendo vir para roubar aquilo que não é dele. Mas muitas vezes, por estarmos desapercebidos, ou pela falta de conhecimento, em Oséias vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento, ou pela falta de entendimento, isso faz com que eu deixe uma porta aberta para que o diabo roube. E muitas vezes o desejo não cumprido na sua vida é porque existe um ladrão que está querendo roubar de você o cumprimento dessa promessa.
Mas nós não precisamos permanecer nesse lugar. Existe um caminho apontado pela Bíblia que é por meio da palavra, por meio da comunhão, por meio da oração, que eu vou aonde o reino espiritual vai ficar mais real do que o reino natural. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele venceu o mundo. E ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele fala, vocês vão ter aflições? Ok, mas tem de bom ânimo. Não interessa a aflição que vem. Eu já venci. E porque eu venci, você venceu. Amém. João vai dizer em uma das suas cartas que o maior, ele habita em nós. Que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós não temos que temer o diabo. Existe sim, quando a Bíblia fala sobre um ladrão, está falando de alguém que vem de certa forma, vem pegar o que não é seu. Ele pode vir tanto de uma maneira descarada como de uma maneira sorrateira. Mas se você trouxer isso para um contexto natural, aonde de noite vai vindo um ladrão, mas tem alguém que te avisa e fala, olha, tal hora, por tal forma, vai vir um ladrão que quer assaltar a tua casa. O que tu vai fazer? Ficar dormindo? Claro que não. Você vai se prontificar e vai fazer aquilo que é necessário para que aquilo não aconteça. E pelo contrário. Você que dá o bote no ladrão. Amém? E esse é o papel do Espírito Santo em relação às nossas vidas. Nos guiar em toda a verdade, mas também nos mostrar as coisas que estão por vir. Seja no sentido de eu me preparar para aquilo, seja no sentido de eu evitar algo, Ele está aí. Amém? Então, uma das formas, entre outras, uma das formas que a nossa esperança está sendo adiada e esse desejo não está sendo cumprido, é porque temos sido roubados. Mas não precisamos permanecer nesse lugar. Amém? Mas nem tudo é culpa do diabo. E a gente vai começar a entrar no segundo grupo. Amém? Porque é muito fácil e é muito cômodo a gente sempre colocar a nossa falta de sucesso ou a falta de cumprimento de alguma coisa na nossa vida culpando alguém. É muito mais fácil eu dizer, não, mas eu não consegui isso, eu não fiz isso, não foi por causa de fulano. Eu não consegui isso, porque se fulano não tivesse feito, se fulano não tivesse falado, se fulano não tivesse me levado, se fulano não sei o quê. Como se as pessoas fossem responsáveis pelas minhas escolhas. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Independente da influência que esteja ao seu redor, até mesmo isso, você é responsável por permanecer debaixo da influência correta ou não. Amém? Então, embora, sim, o diabo vem para roubar, matar e destruir, existem áreas, promessas e esperanças que têm sido adiadas que não é culpa do diabo. Em Romanos, e eu gostaria que você abrisse lá, Romanos no capítulo 8, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Vamos ler até o 9, depois vamos para o 12. E ele diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Eu gostaria que você pensasse nessa palavra cogita, e até mesmo o pendor, que vamos ler no versículo à frente, como pensamentos, ou pensam. Então, porque os que se inclinam, ou você vai para esse lado da carne, porque você pensa, os seus pensamentos, eles estão de acordo com as coisas da carne. Então, se eu penso nas coisas da carne, então as minhas ações vão corresponder àquilo que eu estou pensando sempre.
aquilo que eu imagino na minha alma. Se isso é o que ocupa o meu pensamento o tempo inteiro, as coisas da carne, as coisas terrenas, então automaticamente eu vou me inclinar para isso. Então ele diz que os que se inclinam para a carne, eles se inclinam porque eles ficam pensando nas coisas da carne. Mas, e aí vai na direção totalmente oposta, os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ele omite a palavra, mas ele está na mesma linha de pensamento. Ele vai dizer que se tudo o que eu penso são as coisas da carne, obviamente as minhas ações vão acompanhar os meus pensamentos. Da mesma forma, se o que ocupa a minha mentalidade são as coisas do Espírito, são para elas que eu vou me inclinar. Amém? Primeiro é pensar nas coisas do Espírito, naquilo que é a palavra de Deus. E a própria palavra dizendo se inclina, está dizendo que existe uma ação que acompanha aquilo que eu estou pensando. Então é necessário não ficar só na área do pensamento. Existe uma força que você tem que colocar inicialmente em relação a pensar as coisas do Espírito e colocar isso em prática, do que as coisas da carne, porque você passou a vida toda pensando nas coisas da carne e agindo, é meio que se tornou natural. Então não é que é difícil viver uma vida pelo Espírito, é desafiador no início porque você não está acostumado. Assim como qualquer outra prática na sua vida que você não tem costume, no início você tem que ter uma perseverança, existe uma força inicial até que aquilo se torna natural. Assim é com a palavra de Deus. Eu me exponho a ela, mas eu coloco ela em prática. E é isso que vai fazer com que ela tome robustez na minha vida. Não adianta, eu vou trazer para um contexto natural. Por exemplo, você estudar sobre um instrumento musical. Eu quero aprender a tocar piano, tocar teclado. E aí você começa a estudar toda a teoria do teclado. Você começa a entender quais são as notas, você começa a entender quais são os arranjos, você começa a entender sobre melodia, sobre harmonia, você começa a entender a linguagem que corresponde a esse instrumento. E você está ali na teoria e você começa a ficar craque naquela instrução inicial. Se alguém te perguntar, você, eu sei. Porque é assim que se faz. Não, porque essa é a nota. Porque essa com essa dá isso. Porque isso com isso dá aquilo. Existem muitas pessoas que na palavra estão dessa mesma forma. Estão com ela bem afiadinha aqui na boca. Mas na hora de colocar em prática, está enferrujado. Aí pronto, eu começo a estudar esse instrumento e eu começo a saber toda a teoria. E eu começo a ficar só ali. E aí na minha cabeça, por estar só na teoria, eu mesmo já começo a olhar para esse instrumento e para outras pessoas como se eu já soubesse tocar teclado. Por quê? Porque eu sei sobre teclado. Até que alguém manda você sentar e botar tudo isso ali na prática. Aí você vê que não está tão legal assim. Aí tua bola baixa um bocadinho, porque você vê que afinal você não sabe tocar teclado ainda. Você sabe sobre teclado, mas você não sabe tocar teclado ainda. E aí o que é necessário? Eu ficar estudando? É para eu estudar mais? Não, é porque eu preciso estudar mais. É porque eu preciso ler mais. É porque eu preciso ouvir mais sobre teclado. E aí na hora que eu sentar ali, eu vou tocar lindamente. Quantos sabem que o que vai fazer você desenvolver aquilo que você tem lido é você sentar ali e colocar a força. Os teus dedos dizem para você, vai embora. Os seus dedos dizem para você, você não nasceu para isso. Os seus dedos, eles não acompanham o que está aqui na sua cabeça. Ao ponto de você falar assim, rapaz, eu não quero isso mais não. Eu achei que eu sabia tocar, achei que isso era para mim, afinal eu não quero mais. É preciso o quê? Perseverança. Praticando aquilo que você
entendeu, aquilo que você ouviu e aquilo que você começou a trazer para dentro. E aí, à medida que você começa a praticar, e esse início é um pouco desafiador, mas você persevera, e você crê que você de fato entendeu, então isso vai ter que acompanhar aqui nos meus dedos, e você, quanto mais você pratica, mais fácil aquilo vai ficando. De repente você toca sem olhar. Daqui a pouco você pode passar para um nível mais elevado. E mesmo sabendo tocar, porque você está agora alcançando um novo nível, você pode encontrar um desafio de novo. Mas aí você já passou pela perseverança, você fala, eu já sei o caminho. Eu só preciso estar aqui e perseverar, porque meus dedos vão me acompanhar. A prática. Você acha que o rapaz que estava tocando teclado aqui, ele amanheceu um dia e começou a tocar teclado? Cadê ele? Foi, João? Foi não. Amém. Com a palavra é a mesma coisa. Não adianta somente eu ouvir a palavra. Quando nós dizemos sobre nos expor à palavra, não adianta botar para dentro e você não colocar em prática. Você fica enferrujado. E existe um processo de perseverança e de força inicial, que você tem que colocar aquilo que a sua mente vem recebendo, entendendo que você não estava acostumado a andar daquela forma. Então existe essa força inicial que depois vai se tornar natural para você. Então aqueles que pensam nas coisas do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Continuando o texto. Porque o pendor ou pensamento, porque os pensamentos da carne dão para quê? Para a morte. Esse é o caminho. Não é a vida abundante que o Senhor tem para você. Mas, da mesma forma, o do Espírito vai te levar para um caminho de vida e paz. Por isso, os pensamentos da carne, ou o pendor da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Eles se opõem um ao outro. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas olha o que o versículo 9 diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem já nasceu de novo? Que isso, gente? Eu vou parar tudo. E eu vou orar por salvação agora. Quem nasceu de novo? Aleluia. Tem um bocado de salvação aqui no final. Eita. Será que sua esperança está muito adiada? Que não está nem levantando a mão para dizer que é salvo? A maior dádiva da sua vida é você ter sido salvo. Aleluia. Próximo culto você vai ser o primeiro a levantar sua mão. Glórias. Aí ele vai dizer que você não está na carne, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Ok? Então ele está mostrando para você a condição que você se encontra como nascido de novo. Mas aí ele vai no versículo 12 e ele diz assim: assim pois, irmãos, porque você nasceu de novo e o Espírito de Deus habita em você e você é nova criatura. Assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então ele está mostrando, olha, pelo fato de você ter nascido de novo, você já não está nesse lugar da carne. Então faz o seguinte, não viva como se você devesse alguma coisa a ela. Você está numa condição onde você não é mais escravo da vontade da sua carne. A sua carne estava acostumada a uma condição e dar respostas que agora, por estar em Cristo e por ter o Espírito habitando em você, você não precisa mais viver como se você fosse escravo dela. Ou seja, ela diz o que você vai fazer e você obedece. É isso que ele está falando. Você está numa condição agora onde a carne não dita o que você quer, o que você vai fazer. Ela não tem o poder, ela pode gritar, ela pode falar, ela pode o que for, mas quem tem o domínio é você. Agora está contigo.
Você não precisa viver mais constrangido como se você não tivesse poder para com a sua carne. Amém? Porque se viverdes, e ele vai dizer, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pelo Espírito. Não é o que ele diz anteriormente? Aqueles que se inclinam, aqueles que pensam nas coisas do Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. E isso vai te conduzir para um caminho de vida e paz. Eu tenho que entender que eu não sou aquilo que eu sinto. Eu não sou aquilo que eu tenho vontade. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E como a teoria de um instrumento que eu quero aprender, eu tenho que ouvir sim o que ela diz ao meu respeito. Mas eu tenho que começar a andar e colocar em prática de acordo com aquilo que ela diz que eu sou. Porque eu não sou o que eu sinto. Eu sinto vontade de matar, mas você não é um assassino. Aleluia. Entendeu? Você tem a vida de Deus dentro de você. Aleluia. Então nós precisamos entender esse paralelo e esse caminho aonde eu uno essas duas coisas. Jesus vai trazendo em uma parábola sobre um homem tolo e um homem prudente, daqueles que construíram a sua casa, um na rocha e outro na areia. E ele vai dizer o que significa construir sobre a areia e sobre a rocha. Talvez você pense que ele está dizendo, não, porque eu estou construindo minha vida em Jesus. Não, ele está falando que os dois construíram algo baseado com a palavra que estavam recebendo. Acontece que um não praticava a palavra que ouvia e o outro praticava. E foi isso que determinou o solo no qual estava sendo construído. Para que quando o dia mau chegasse, um não aguentou a tempestade. Por quê? Porque ouviu a mesma palavra que o vizinho, mas não colocou em prática. Então ele sabia muito sobre aquilo, mas não sabia como atuar sobre aquilo. Então na hora que veio uma turbulência, ele estava enferrujado. Por quê? Porque não põe em prática. Então existem áreas e promessas na nossa vida que não estão sendo cumpridas e essa esperança está adiada por culpa nossa. Minha culpa. Minha tão grande culpa. E não é culpa do diabo. Existem coisas que Deus já falou para você a respeito. Você sabe o que tem que fazer. Rapaz, eu vou até te dizer em relação até mesmo isso, de você parar um tempo, nem que seja 10 minutos, para você ter um tempo lendo a palavra, orando, tendo comunhão com o Senhor. Aí você sai daqui decidido. A partir de amanhã, não porque é segunda-feira, mas porque hoje é hoje e amanhã é amanhã. Amém? Você sai daqui e você fala, a partir de amanhã, eu vou levantar 10 minutos mais cedo, ou 15 minutos mais cedo, e eu vou ler um capítulo da Bíblia. E eu vou nem que dizer, Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Você sai decidido. Amanhã, quando o despertador toca, você está acostumado a pôr a soneca. E na hora que você põe ele para você, até coloca ele para despertar 15 minutos mais cedo. Mas a sua carne já vai dizendo para você aqui o que pensar. Não, porque se eu levantar, se eu botar ele assim, se eu fizer assim, e na hora que ele tocar, se eu tiver, eu boto ele, mas aí eu deixo de fazer aquilo para fazer aquilo, e aí vai dar certo. Aí na hora que ele toca, você já pensou, teu pensamento, tua carne já mandou você o que pensar, aí no outro dia você acordou, no outro dia você saiu decidido, aí na hora que o despertador toca, os 15 minutos mais cedo, o que você faz? Amanhã. Porque você saiu daqui convicto que você precisava fazer aquilo. E até parece que aquilo era um sentimento na hora da decisão.
As maiores decisões da minha vida eu tomei sem sentir nada. E olha, foram as que mais deram certo em relação a permanecer. Não que eu não tenha decidido nada, que eu não tenha sentido nada. Mas as maiores foi quando eu não estava sentindo nada. E aí você levanta no outro dia, e aí você, não faz. Por quê? Porque deu sono. Porque 15 minutos para você é ouro. 15 minutos. Porque você está acostumado. Sua carne está dizendo para você, não, rapaz, dorme 15 minutos, deixa de besteira. Se antes de acordar 15 minutos mais cedo, tu já colocava soneca, e agora, 15 minutos mais cedo? Bota soneca 2 vezes. Soneca. Tem gente que desliga a soneca que nem vê. E aí acorda atrasado. Meu Deus do céu, o negócio tocou, eu nem ouvi. É ou não é? Olha aí como a gente pega você. Então a sua decisão ela tem que ser acompanhada, você tem que entender, no outro dia, a preguiça vai bater. A não vontade de fazer aquilo vai estar lá na sua porta. Só que você tem que fazer algo em relação a isso. Naquele dia. Porque da mesma forma que você adia a sua ação, lembre, quando você adia a sua ação, você está adiando a sua esperança. Você, muitas vezes, é o responsável por adiar a sua esperança, porque você está adiando a ação que você precisava ter em relação a algo que Deus já falou para você fazer. Não é uma moeda de troca. Deus enviou Jesus para você, não foi pelo que você fez, nem pelo tanto que você deu para Ele. Não é pelas suas obras. Mas a partir do momento que você entra e Deus promete algo, não vai cair como manga madura na sua cabeça. Não é lutar pela promessa, mas é ser forte e corajoso para cumprir e praticar os princípios estabelecidos. É preciso colocar força sim. É preciso ser muito corajoso para você ser praticante da palavra. É preciso de fato ter força e ter muita coragem para você ser um crente de verdade. Amém? Mas existe um outro grupo. E eu gostaria de abrir com você na carta aos Hebreus, no capítulo 6, nós vamos dizer o versículo já daqui a pouco. Talvez tenhamos um grupo aqui, onde você pensa assim, não, eu não faço parte, eu provavelmente estou no grupo no primeiro mesmo, é o diabo. Porque eu faço as coisas que precisa fazer. Entendeu? Eu levanto mais cedo, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu leio um livro por mês. E tem o que fala, não, eu leio 2. 30 páginas cada um. Tá tudo bem. A gente começa por um lugar, tá certo? Mas tem que avançar. E você está aí, rapaz, eu não me encaixo no primeiro, eu não me encaixo nesse segundo, então eu sou do primeiro grupo. E aí o terceiro, eu acho bem interessante, porque eu até peguei uma citação aqui de Rick Renner falando sobre uma palavra em específica, no versículo 12, ele falando sobre como Deus tratou com ele, sobre indolência. Ele diz que sempre que ele passava por esse versículo, e sempre passava por essa passagem, e por essa palavra indolência, ele sempre associou indolência à preguiça. E aí, ele diz que uma vez o Espírito Santo falando com ele, está no livro de devocional de Pedras Preciosas, que ele tem, e ele diz assim que o Senhor falou para ele uma vez que gostaria que ele deixasse de ser indolente. E ele diz que na hora isso chocou ele, porque ele nunca se considerou uma pessoa preguiçosa. E ele ficou remoendo aquilo do tipo, Senhor, poxa, eu estou aqui, eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou escrevendo livros, eu estou viajando, eu estou ministrando, eu estou fazendo o ministério acontecer. E o Senhor está me chamando de preguiçoso. E ele diz que o Senhor suavemente falou com ele, eu não disse que você é preguiçoso. Eu falei que você é indolente. E então isso despertou nele o desejo de procurar saber o que de fato indolente significava.
E é onde ele escreve isso. Está em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 12. Mas vamos a partir do 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira. Vamos fazer o seguinte, vamos para o 12, depois eu volto no 9. 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Ele está trazendo um contraste de indolência com aqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, existe aqui um paralelo dizendo que existe até mesmo uma falta, você pode até ter fé, mas talvez você não está tendo longanimidade. E a Bíblia vai dizer que para você sair desse lugar de indolência, essas duas têm que andar de mãos juntas. Fé está dizendo que herdar as promessas é uma consequência não somente de eu crer em Deus, mas de eu permanecer crendo e agindo da mesma forma até que. Josué, no capítulo 14, se não me engano, Josué, no capítulo, não vamos abrir lá, no capítulo 14, ele vai falar, depois que Moisés já tinha morrido, no caso Caleb falando para Josué, e agora Josué ia entrar com o povo na terra que havia sido prometida há muito tempo. E aí Caleb fala para ele assim, olha, eu já sou de 85 anos de idade. Há 45 anos atrás, o Senhor prometeu que nós iríamos entrar na terra. E 45 anos se passou, e hoje eu sou de 85 anos. Mas a minha força e o meu vigor permanecem o mesmo desde quando eu tinha 40 anos. Esse cara é um exemplo de fé e longanimidade. Veja, ele não entrou na terra, não foi porque ele não quis, não. Para os que não conhecem a história, 12 espias foram levantados para espiar a terra que Deus já tinha falado que ia dar para eles, e apenas 2 creram na palavra do Senhor, que foi Josué e Caleb. Mas todos os outros não creram, e toda uma geração não entrou por causa da incredulidade deles. E durante 45 anos, 2 pessoas não entraram e não obtiveram a concretização da promessa por causa da incredulidade dos outros. Veja lá. Veja se não é um bom cenário para você usar como desculpa, para você desanimar e dizer, poxa, não aconteceu na minha vida porque fulano, porque ciclano. Durante 45 anos, em um ambiente de incredulidade, em um ambiente de murmuração, em um ambiente de pessoas desobedientes à palavra de Deus dia após dia, em um ambiente como esse homem permaneceu com o mesmo vigor. Por 45 anos. Ele permaneceu com a mesma... Veja, ele não permaneceu apenas crendo. Ele permaneceu com o mesmo vigor. E aí Rick Renner vai dizer dessa palavra indolente... Ele vai dizer, não tem nada a ver com preguiçoso. Essa palavra descreve alguma coisa que é tediosa, monótona ou pouco empolgante. Alguma coisa que é lenta e morosa. Ou alguma coisa que perdeu a velocidade ou o ímpeto. Essa alguma coisa ainda está se movendo, mas não com a mesma velocidade e agressividade que teve um dia. Ela perdeu o impulso, a pressão, o ímpeto, o ritmo e a velocidade que um dia teve. Essa palavra, portanto, apresenta a ideia de alguém que um dia foi zeloso com alguma coisa, mas cujo zelo agora se dissipou e foi substituído pela neutralidade. Ficou comum, entrou no automático. E ele traz o exemplo de uma vela, que quando acendida no início, ela traz aquele fogo maior. Mas à medida que ela vai se apagando, embora aquela luz ainda esteja acesa, ela não traz a mesma força e o mesmo vigor de quando ela foi acendida.
Aí ele diz assim, a palavra indolente não apresenta a imagem de preguiça, mas fala de alguém que perdeu o zelo ou a convicção intensa sobre uma questão que um dia foi de grande importância para ela. Denota uma pessoa que se tornou desinteressada e cujo zelo foi substituído por uma mentalidade de tanto fez como tanto faz, ou nem fede nem cheira. Isso é ser indolente. Muitos de nós tivemos uma força e um vigor durante o início da caminhada, ou durante uma nova estação que se começou, ou durante algo que, numa fase que você estava e você, seja lá o que você estivesse fazendo, você fazia aquilo com tanto zelo, com tanto vigor, com tanto amor, com tanta paixão. Mas, seja pela falta de perseverança, seja pelo ambiente que você esteja inserido, você pode ter o tempo passado e você ter perdido, embora você continue fazendo, porque aquilo já se tornou comum, você não tem a mesma paixão. Você não senta na cadeira para ouvir a palavra com a mesma intensidade e o mesmo desejo quando você sentava no início. E para você, mais uma pregação ou menos uma pregação, tanto fez, tanto faz. Você está cômodo. Seja lá o que Deus colocou para você fazer ou desenvolver, eu vou fazendo. Mas está tudo bem. E você continua naquela pegadinha ali, porque se tornou neutro. Já não existe paixão envolvido naquilo que você está fazendo, embora seja a mesma coisa. E ser indolente é isso. É eu estar em um lugar fazendo a mesma coisa que sempre fiz, mas sem a paixão. Sem o mesmo zelo. Sem a mesma intensidade que me movia no início. E muitas vezes por causa de fulano, ciclano, não sei o quê, o ambiente, fizeram isso, não fizeram. Olha para Josué e Caleb. Se tinha alguém que tinha um ambiente desfavorável em volta deles e eles decidiram permanecer não apenas crendo, mas com longanimidade ao ponto da força e do vigor não se apagar, foram eles. E eles nem tinham o Espírito de Deus. E eu sei que muitos de nós nos encontramos nesse lugar de neutralidade. Muitas vezes porque já alcançamos alguma coisa no Senhor. Já alcançamos, ou já fizemos, já desenvolvemos de certa forma. E aí se tornou comum. E eu já não faço, eu já não ouço, eu já não me submeto com o mesmo fulgor. Com a mesma vontade do início. Eu estou aqui só fazendo. Você pode continuar cumprindo escala. Você pode continuar até chegando no horário. Você pode sentar e ter o hábito de sentar e ouvir a palavra. Mas se para você sentar e ouvir ou levantar e beber água no banheiro é igual. Talvez no início você até queria ir na casa de banho. Mas você falava assim, rapaz, minha bexiga está cheia, mas eu preciso ouvir aqui. Eu preciso ouvir o que está sendo pregado. Eu preciso ficar aqui até o final. Você só sai mesmo se precisar. Mas não, agora você está entediado. Levanta, vai beber uma água, vai beber um café, fica batendo papo lá fora. Por quê? Porque se tornou comum para você. E essa indolência faz com que a sua esperança seja adiada. Porque você já conquistou algumas coisas. Porque agora o ambiente da igreja se tornou algo rotineiro. E rotina é bom. Disciplina é extremamente necessário. Mas desde que não roube você da intensidade, do fogo, a disciplina ela tem o seu lugar. E você vai ver que, até pelo que a Bíblia te chama, como ela te chama para andar, se você não tiver disciplina, meu amigo, não vai não. Igual eu falei de levantar de manhã. Se você não for disciplinado, não levanta. Todo dia você vai ter uma desculpa para você. Ah, porque foi mais tarde. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque eu estou doendo. Ah, porque isso, porque aquilo, porque fulano, porque ciclano. Todo dia você vai ter uma desculpa para não fazer aquilo. Se você não for disciplinado, acredite, você sempre vai ter uma desculpa válida para não fazer o que você sabe que tem que fazer.
Mas o Senhor está nos chamando, Ele quer renovar a nossa esperança, mas deixar bem claro para você, se você não mudar o que precisa ser mudado, daqui a pouco o seu coração está doente de novo. Então Deus não quer somente renovar a sua esperança nessa manhã, Ele é o Deus de toda esperança, de toda consolação. Só que Ele também quer te mostrar como pescar o peixe. Aí você precisa saber como fazer. Aleluia. E Ele quer nos levar de volta para esse lugar onde o que fazemos todos os dias precisa ser feito. Eu preciso manter essa chama acesa. Se você ministra nessa igreja, você não pode ir ler e orar só para ministrar. Você precisa se encher do Senhor para transbordar sobre as pessoas. Mas você precisa andar cheio. E é isso que vai nos manter nesse lugar de o fogo aceso. Aonde o primeiro amor permanece. Quem disse que é preciso o primeiro amor se apagar? Eu me lembro uma vez, eu nova convertida, e tinha uma senhora que ela congregava, né? A gente estava no Saldanha na época. E eu com muita sede pela palavra, por ler bons livros. Na época nós não tínhamos livraria. Veja, tá igual o povo que cresceu com muitas vezes você tá igual o povo que cresceu com o maná. Né? Eles nasceram, teve os que viram que aconteceu, que era o maná caindo do céu, mas teve aqueles que nasceram com o maná caindo do céu. Então para eles era normal, do tipo, faz parte da vida maná cair do céu. E aí não dá o devido valor. Houve uma época que não havia livraria na igreja. Até hoje nós cremos e sabemos que isso vai se manifestar em breve, essa frequência maior dos livros estarem vindo para cá, sejam eles sendo traduzidos aqui, sejam eles sendo importados para cá. Mas na época, os pastores tiveram uma ideia e falaram, eles tinham livros que tinham trazido do Brasil e eles tiveram uma ideia, que foi o quê? Eles faziam o aluguel dos livros. E aí eles tinham uma lista lá, tinham os livros, e aí as pessoas da igreja podiam ir lá, aí escolhia o livro que queria, aí você botava lá a data, e eles falavam, olha, data tal, você tem que devolver o livro. Aí você ia devolver o livro, e aí você podia pegar outro para você ler. Um monte de livro sumiu. Pois, da igreja. Mas eu lembro que... Rapaz, eu ficava, na hora que eu pegava, eu lia aquilo e durante a semana, porque quando chegasse no outro domingo eu queria devolver o livro para pegar outro. Eu tinha sede e fome pela leitura. E aí eu lembro um dia eu conversando com essa senhora e eu, né, falando do meu desejo, do quanto eu gostava de ler e tudo. Ela, por que você é nova convertida, querida? Logo, logo se passa. Para mim, tipo assim, eu era nova convertida e, tipo assim, eu não entendia nada do que era uma pessoa madura ou não, mas eu sabia que elas estavam no evangelho há muito tempo. E, então, ela falar aquilo para mim foi tipo assim, aquilo, veja bem, é como se tivesse dado um medo no meu coração. E aquilo me deu eu não falei nada com ela, mas dentro do meu coração, e depois eu orei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, que isso nunca aconteça comigo. Em vez de eu ter aquilo como normal, o meu desejo era tanto que quando ela falou aquilo, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, se isso é normal para os outros, que isso não seja normal para mim. Em nome de Jesus, que eu nunca perca a vontade de ler a Tua palavra e de ler os livros. Mas veja, hoje está aí a livraria. E qual é o valor que você dá nela? Pessoas que passaram a vida, anos, para trazer um conteúdo mastigado para você, que você sozinho, por meio da palavra, levaria muito mais tempo, talvez nunca chegasse lá. E qual é o valor que você está dando? Se tornou comum. Vir para a igreja é comum.
Vir para o culto de quinta, tanto fez como tanto faz. É comum, é neutro. Está tudo bem se eu não for. Vir no culto de domingo, ficar aqui dentro ou ficar lá fora, tanto fez, tanto faz. Eu vou mesmo se o fogo estiver pegando. Nem vai pegar em você. Você não vai saber nem como se mover ali. E nós precisamos. O Senhor está nos chamando para sair desse lugar de indolência. E Ele vai dizer, e agora nós vamos ler do 9 ao 12. Ele diz, quanto a vós outros, veja, esse povo, eles estavam passando por perseguição e pressão de morte. Tá certo? Eles estavam passando pela pressão de, ou você nega Jesus, você nega essa religião que você está seguindo, ou você morre. Era essa a pressão que eles estavam passando. De negar a fé. E aí ele fala assim, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Olha o contexto. Ele está falando, vocês fizeram algo, olha, Deus não é injusto para esquecer. Em Gálatas vai dizer, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Agora, não desfaleça. Você vai colher se não desfalecer. E aqui ele está dizendo que servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então eles estão fazendo, eles fizeram e estão fazendo, mas ele pega e fala, não basta só continuar fazendo, tem que ter a mesma diligência do início, aqui no meio e até o fim. Então, fé e constância é igual a diligência, que é o contrário de indolência. Amém? Fé e longanimidade. Fé e constância. Existe uma cidade em Portugal que se chama Constância. O dia que eu vi, eu falei, Pai, alguns irmãos meus precisavam morar nessa cidade. Para ajudar eles. Você mora onde? Eu moro na Constância. Você é da onde? Eu sou da Constância. Quem é da Constância é constante. Eu sou da Constância. Se alguém me ligar do Brasil e dizer, você acha que eu vou para onde? Eu falo, vou para a Constância. Aleluia! Fé e constância é igual a diligência. E a diligência é o oposto da indolência. E ele fala, o que você fazia e o que você faz é necessário até o fim, a mesma diligência, o mesmo fulgor, a mesma paixão, a mesma vontade. E crescendo nisso, meu irmão, você não pode ter o evangelho como algo comum. Você não pode ter a pregação da palavra como algo comum. Você não pode sentar nessa cadeira e ouvir a palavra como algo comum. Você não pode servir ao Senhor como algo comum. Você não pode servir em nenhum departamento, seja na cantina, seja nas crianças, seja no diaconato, como algo comum. O Senhor te chama para deixar a indolência de lado e ser constante. Não basta crer, tem que ter longanimidade. Até quando, Ana? Até o fim. Você tocou na promessa, ela se cumpriu na sua vida? Não, então não para. Agora sem isso aqui,
Sem a palavra, sem oração, sem o Espírito, isso não vai acontecer. É diário. Jesus falou para os seus discípulos: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora é necessário que vocês lavem os pés. Sabe o que eu entendo disso? Os pés, no caso deles, não era sapato fechado e as ruas não eram asfaltadas. Então esse andar diário fazia com que viesse poeira para os seus pés. E era necessário eles lavarem os pés por causa dessa poeira do dia a dia. Todos os dias. Todos os dias. É necessário. Nós fomos purificados pela palavra, mas é necessário lavar os pés com as coisas que acontecem durante o nosso dia. Por isso eu não posso ter o meu devocional e o meu tempo com o Senhor como algo comum. Tanto fez, tanto faz. Esse é o momento de você lavar os seus pés e manter o seu coração aquecido. Cheio de fogo, cheio de vigor. Tem gente que precisa sempre de algo novo. Se não tiver algo novo, então não tem força. Se não tiver algo novo, então não tem ânimo. Se não tiver algo novo, não tem vigor. Que é isso, meu irmão? Só isso aqui para você te basta. É o suficiente para você viver saltitando por causa da salvação. Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. E eu acredito que muitos de nós aqui se encaixam nesse terceiro grupo. E sabe o que Ele quer que você faça? Que você se arrependa. Arrependimento é o que nos faz sair do lugar de onde estamos para o lugar que Ele tem para nós. Aleluia. Você precisa reconhecer o estado em que você se encontra e dizer: Senhor, eu reconheço, eu estou nesse terceiro grupo, ou eu estou no segundo grupo. E até mesmo estar no primeiro grupo, você pode estar sendo roubado porque você não está fazendo o dever de casa. Mas o Senhor quer renovar a sua esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13, Ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. Você precisa reconhecer e dizer: Senhor, eu não tenho, o meu desejo pela palavra não tem sido o mesmo. O meu desejo de orar não tem sido o mesmo. O meu desejo de servir não tem sido o mesmo. Eu estou indo porque eu sei que eu tenho que ir. Você precisa reconhecer isso. E dizer: eu não quero. Eu decido vir para esse lugar, eu reconheço e eu me arrependo. E eu creio que o Senhor é o Deus de toda a esperança. Que o Senhor vai me encher de paz e de alegria no meu crer novamente. No poder do Espírito Santo. E eu vou me levantar. E eu vou fazer diferente. E eu vou permanecer. Com a fé e com a constância. Até que. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Eu gostaria que por poucos minutos você fechasse os seus olhos e você deixasse, se ao longo da ministração isso já não foi identificado dentro de você, que você deixasse o Espírito Santo apontar dentro de você. Aleluia. O que você tem sido indolente? O que tem se tornado comum para você? Qual é o valor que a palavra tem no seu coração? Quando a palavra é ministrada, como o seu coração está? Está escolhendo quem vai pregar? Está escolhendo quem você ouve? Está escolhendo como está o louvor, ou como foi a direção, ou dependendo quem for ministrar, ou dependendo se eu estiver com muito sono ou não? Como está o seu coração? Porque se está nesse lugar onde eu escolho, então se tornou algo comum
para você. Está como está em casa, escolhendo o que assistir. Mas toda a Escritura, ela foi dada para me inspirar e para me ensinar a respeito da vida e a respeito da piedade. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Obrigado, Pai. Oh, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Meu irmão, faça a sua oração. Faça a sua oração. Se você ora em línguas, ore em línguas. O Espírito do Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia. Ele quer renovar. Ele quer renovar as suas esperanças, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele não está apontando o dedo para você, para te condenar. Ele está dizendo e apontando o caminho para te erguer. Ele quer mostrar aquilo que antes estava em trevas e que estava roubando a alegria do seu coração por não ver cumprido as promessas que Ele te fez. As promessas do Senhor permanecem de pé. A sua palavra não volta para Ele vazia, mas cumprirá tudo aquilo pelo qual ela foi designada. Aleluia. A questão é: eu estou dando lugar para que essa palavra se cumpra em mim. Aleluia. Ele é bom. Oh, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor é aquele que quer renovar esperanças nessa manhã. Oh, aleluia, Espírito Santo. Tu és um fiel companheiro. Ei, aleluia. Oh, broto kumana yembreto kumama baba shembrete kemerere. Hey, broto kumama baba shebreto kumanaye. Oh, broto kumama. Pai, nós não somos uma igreja comum. Pai, nós não fazemos culto comum. Nós nos reunimos para adorar um Deus vivo e um Deus verdadeiro. Pai, nos perdoa pela nossa indolência. Senhor, nos perdoa por deixarmos o fogo do Senhor apagar em nosso coração por causa de circunstâncias. Senhor, tem pessoas passando por pressões tão maiores que as nossas e estão se alegrando em Ti. Pai, nos perdoa por deixar a comodidade nos roubar do que é santo. Senhor, nos perdoa por deixar a comodidade nos roubar do temor do Senhor. Pai, nos perdoa por levar a Tua palavra como algo comum. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por ter a pregação da palavra como algo comum. Quantas vezes não fomos alcançados porque consideramos comum aquilo que estávamos ouvindo, porque não consideramos como uma palavra do Senhor, mas como palavra de homens, e não recebemos porque consideramos que as palavras eram dos homens que estavam falando e não deixamos que aquela palavra entrasse no nosso coração, porque tivemos ela por comum. Senhor, nos perdoa. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por fazer o que fazemos de maneira comum. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda, Pai.
Nos ajuda, Senhor, a manter essa chama acesa. Nos ajuda, Senhor, a entender a nossa responsabilidade. Você pode se prostrar diante do Senhor nessa manhã. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Senhor, obrigado porque o Senhor é o Deus de toda esperança e o Deus de toda consolação. Pai, eu oro para que o Teu Espírito esteja consolando o coração dos meus irmãos nesse momento. Os corações que estavam desanimados. Os corações, Pai, que tinham perdido o seu fulgor. Ah, Pai, renova os Teus corações nessa manhã. Pai, os meus irmãos são tão importantes para Ti. O Senhor não quer que eles estejam desanimados. Nós precisamos deles, Senhor. Nós precisamos deles bem. Pai, que o Teu Espírito esteja consolando, enchendo o coração deles de paz e de alegria. Naquilo que eles estão crendo, Pai, que eles sejam cheios de paz e de alegria. Obrigado pelo Teu perdão, Pai. Obrigado, Senhor, por renovar a esperança em nós. E nós queremos assumir o compromisso contigo novamente nessa manhã. Nós queremos renovar, Senhor, o nosso compromisso, a nossa aliança contigo. Nós queremos dizer que o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a razão da nossa existência. Nós renovamos, Senhor. Nós renovamos o nosso compromisso contigo nessa manhã. Nós dizemos sim para a Tua palavra. Nós dizemos sim para o Teu Espírito. Nós dizemos sim para os planos. Para os planos do Senhor. Nos perdoa por ter levado de qualquer jeito, Senhor. Nos perdoa por ter levado de qualquer jeito. Muitos de nós entramos naquilo que era para nós, mas depois se tornou comum e começamos a levar de qualquer jeito. Aleluia. Nós viveremos o Teu plano, Senhor. Nós uniremos a nossa fé à longanimidade. Nós não apenas, Pai, creremos, mas com a nossa fé nós vamos somar a constância, a longanimidade, para que nós herdemos as promessas que o Senhor tem para nós. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por renovar a esperança no coração do Teu povo nessa manhã. Obrigado por renovar a esperança no coração do Teu povo nessa manhã. E eles vivendo, Pai, a segunda parte do versículo, aonde o desejo cumprido é árvore de vida. O desejo cumprido é árvore de vida, dando frutos, frutificando, frutos que permanecem. O Senhor nos enviou para que demos frutos, e frutos que permanecem, frutificando, frutíferos,
Frutíferos, somos frutíferos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós não ousaremos falar de Ti de qualquer forma. Nós não ousaremos fazer o que tivermos que fazer de qualquer forma. Mas o que estivermos fazendo, seja limpando um chão, seja segurando um microfone, nós vamos fazer com um coração cheio de paixão por Ti. Aleluia! 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 Obrigado, Pai! Encha o coração do Teu povo, encha o coração do Teu povo de paz e de alegria, de paz e de alegria, de paz e de alegria. Aleluia! Oh, aleluia! Ei! Oh, obrigado, Pai!